Hoje nós vamos conversar com o Marcelo Curitiba Espíndola, pesquisador da Embrapa, que esteve em Rondônia há muitos anos, mas é um grande especialista em café. E esteve recentemente no Ceará visitando, em novembro, a convite da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, para ver o potencial da produção de café no Ceará. Visitou vários municípios, várias regiões, e nós vamos então ouvir o que é que ele viu, qual é a percepção dele sobre o potencial do café no Ceará. Muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado por você estar conosco aqui e mostrar aí esse novo potencial que a cafeicultura pode ser para o estado do Ceará, uma vez que já produzimos bastante e agora tem essa nova perspectiva. Olá, Carlos. Olá, amigos do Agro Otimista. É um prazer estar aqui falando com vocês. Eu estive nessa terra aí maravilhosa que é o Ceará, recentemente. E vamos trocar um pouco de informação a respeito, sim, desse café, da potencialidade do café aí para a região de vocês do Ceará. Sim, então você começou. Que municípios você visitou? Olha só, Carlos, como você mesmo disse, a convite da Federação da Agricultura, né, nós, em parceria com a Embrapa, eu atualmente estou na Embrapa Café, e a Embrapa, sediada em Fortaleza, agroindústria tropical, né, nós fizemos vamos dizer assim, uma turnê, né, uma caravana, uma viagem pelo estado do Ceará. Nós passamos pelo município de Marco, que é lá no perímetro irrigado do Baixo Acaraú. Depois nós fomos para Granja, fomos para Viçosa, Vajota, Missão Velha, Brejo Santo, Russas, Limoeiro do Norte. Nós fomos nesses municípios durante uma semana. Foi uma semana de 10 a 15, passando por esses diferentes municípios e vimos algumas coisas bastante diferentes nesses municípios. O estado do Ceará, né, ele realmente ele é muito diverso. Então nós passamos, por exemplo, no município, no Baixo Acaraú, perímetro irrigado do Baixo Acaraú. Nós detectamos a potencialidade de produção de café, com algumas limitações, que mais para frente eu vou falar um pouquinho. Chegamos em Granja, encontramos uma situação bastante complicada, principalmente em função da necessidade de água, né? Então nós fomos para Viçosa. Aí Viçosa já é uma região completamente diferente, que já tem café implantado e que tem um potencial, a potencialidade de produção de café bem maior que as demais regiões. Depois, no Vajota, mesmo princípio lá do Baixo Acaraú, Missão Velha, Brejo Santo, Russas, aí sim, um pouco mais, vamos dizer assim, um risco um pouco maior quando você pensa principalmente em ventos e excesso de temperatura, né? Então, esses perímetros irrigados têm essa questão de vento, todos eles. Vento foi o principal problema que nós detectamos aí no Ceará. Excesso de vento, de repente, pode prejudicar as plantas. Baixa umidade e altas temperaturas. Então, existe esse potencial diferente nos diferentes municípios, para cada município a potencialidade diferente, e alguns com maior risco, outros com menor risco. O detalhe principal é justamente isso. Algumas regiões, como é o caso de Viçosa, como é o caso lá do Baturité, que já existe café, o que a gente precisa, na verdade, é melhorar as práticas de manejo e melhorar as cultivares que estão sendo plantados lá. Nas outras regiões, aí sim, a gente precisa plantar, tentar implantar, tentar começar, tentar observar, para ver se realmente se vai dar certo. Mas eu queria destacar, Carlos, que assim parece ser uma coisa Deixa eu lhe bastante, perguntar uma coisa. sim, Sempre se falou de café associado à altitude. E você falou do Baixo Acaraú, que é o nível do mar. Então é possível sim. produzir café ao nível do mar? Isso é muito bom. Eu estou aqui agora, eu estou aqui nesse momento agora, eu estou no Espírito Santo, no município de São Mateus, eu estou a 10 quilômetros em linha reta do mar.
E no meu entorno aqui está cheio de café. Então isso é muito comum. Tá. O que que acontece, Carlos? Existem duas espécies de café cultivadas no mundo. Uma é chamado coffee arábica e outra é chamado coffee canéfora. O coffee arábica também é conhecido como café arábica, o catuai, o bourbon. E o coffee canéfora é o que a gente chama de conilon ou robusta. Praticamente a mesma coisa, são primos. Então, se você chamar de conilon ou robusta, você está se referindo à espécie coffea canéfora. Então, a espécie arábica, que é tradicionalmente cultivada no estado do Ceará, que foi muito cultivada no estado do Ceará, ela se adapta melhores a regiões elevadas, altitudes mais elevadas e clima mais frio, que é o que a gente, né, na região de serras do Ceará, como Viçosa e o Baturité, mas então você imagina essa espécie de café, que é o coffea arábica, que é adaptado para regiões de altitudes elevadas. A espécie coffea canéfora, o conilon ou robusta, ela é adaptada a condições de baixa altitude. Então ela se desenvolve bem entre 0 e 500 metros de altitude. Acima de 500 já começa a dar um pouco de problema porque ela começa a sentir um pouco mais o frio. Então sim, ela é uma espécie adaptada para as condições de baixa altitude. Então quando a gente fala no Ceará, quando a gente fala nessa região aí, no Acaraú, que está ao nível do mar, a gente está pensando nessa espécie, o coffea canéfora, e não o Tá. coffea arábica. Coffea arábica para o Ceará, a tendência é que ele fique realmente nessas regiões de E você, altitude. e você encontrou no Ceará as duas espécies ou só uma? O que é que você viu de café? Onde é que você achou bem, que o café ia bem? Achei as duas espécies, porém a espécie que está mais desenvolvida é o arábica. Nós temos o coffea canéfora em algumas regiões muito pontuais, né? Por exemplo, no Baturité, que é inclusive um projeto que é apoiado pela Embrapa, levou uma coisa para lá. Mas nos demais municípios, nós realmente não encontramos o coffea canéfora. E o coffea arábica, sim, nessa região de altitude mais elevada, ele indo bem. O Perfeito. detalhe, Carlos, é Marcelo, que agora nós vamos o precisar fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. Estamos de volta com Marcelo Curitiba Espíndola, da Embrapa Café, especialista em café, que recentemente visitou o Ceará com diferentes potenciais, com duas variedades que estão sendo produzidas aqui. Mas vamos agora conversar um pouco, Marcelo, sobre o potencial comparado a outras regiões. Qual é a produtividade por hectare esperada? Olha, das duas espécies, Carlos, que eu falei, nós temos a seguinte situação. O coffea canéfora, a tendência é esperar uma produtividade maior do que o coffea arábica. Então a gente trabalha hoje com produtividade do coffea arábica na casa dos 50, 60 sacas por hectare, produtividade média. Então tem um ano que ele vai produzir um pouco mais, 100, Hum. 100 120, outro ano vai produzir 40, na média trabalhando em torno de 50 a 60 sacas por hectare. O coffea canéfora, a expectativa nossa é de 80 a 100 de média. Então, a expectativa de uma produtividade um pouco maior. Lembrando que a gente tem casos, né, de coffea canéfora de lavouras com produtividade média de 120 sacos por hectare, produtividade média ao longo dos anos, né, chegando até anos que ela vai atingir 200 sacos por hectare. Então esse é o potencial produtivo do canéfora e do arábica. 50 a 60 sacos por hectare do arábica, em torno de 90, 80 a 100 do coffea canéfora. E o preço ao final, o arábica, quanto é o preço da saca e de um e de outro? Tá, aí essa é a grande diferença, né? O coffea canéfora hoje está em torno de R$ 1.250 a saca, né? Já o coffea arábica está passando de, eu acho que 1.800. Sempre tem uma diferença aí de 300, 400, R$ 500. O coffea arábica ele é mais valorizado do que o coffea canéfora.
Porém, como eu disse, acaba que elas se equivalem porque a produtividade do coffee canéfora compensa a produtividade do coffee arábica. É, vamos ver em termos de números. A produtividade, você está falando em sacas, mas as melhores regiões do país para uma espécie, o Espírito Santo, por exemplo, onde você está, é, como é que tem acontecido aí com o setor? Tem crescido? Qual é a produtividade que tem se alcançado por hectare? Qual é o rendimento por hectare que é possível ter? Tá. Os dados oficiais, Carlos, nos mostram produtividades médias, né, da Conab, em torno do canéfora, de 45 a 50 sacos por hectare, Não, não, produtividade média. os dados O oficiais eu acho que estado não interessa muito os dados oficiais. Eu queria saber de produtor mesmo. O que é que você de tem produtor, visitado de produtor? Que é de produtor? produtor, É. beleza. De produtor, região norte do Espírito Santo. A produção das lavouras acima de 100 sacas por hectare. Norte do Espírito Santo, Rondônia, sul da Bahia, acima de 100 sacas por hectare. Bom, pensando nisso, você tem duas situações. Você tem um grande produtor e tem um pequeno produtor. O grande produtor está partindo para mecanização. A espécie Coffea canephora não era uma cultura totalmente mecanizável até pouco tempo. Agora ela é. Então, as pessoas estão partindo para a colheita mecanizada. Aí a tendência é cair um pouco essa produtividade quando você tem grandes áreas. Em pequenas áreas, essa produtividade chega a 120 sacos por hectare, consegue chegar a 120 sacos por hectare. E veja só, um dado interessante. Uma família né, composta por 4 integrantes, ela é capaz de conduzir, sem grande dificuldade, 5 hectares de café. Então, nós estamos falando de 5 hectares de café, vamos considerar aí 100 sacas por hectare de média, 500 sacas de café. Trabalhando aí a R$ 1.200, né? Fazendo uma conta rápida, vai dar aí seus 600 mil reais bruto por família. É uma boa renda, essa é a realidade do Espírito Santo hoje, das regiões de pequenos agricultores. Nas regiões de grandes agricultores, a realidade já é completamente diferente, já é agricultura empresarial. E qual é o rendimento líquido que é possível? Quer dizer, fatura 600 mil reais um pequeno produtor, quanto é que ele consegue tirar de Tá, receita? nós estamos trabalhando aí com custo de produção em torno de 50%. Então seria algo em torno de 300 mil reais líquido numa produção como essa aí. Né? Esse, Nesse caso, esse exemplo da família de 4 integrantes. mas o café subiu muito de preço. Isso é a realidade desse ano ou qual é a tendência? Vai subir o preço? Como é que vai ser o comportamento? O que é que se Pergunta de espera? ouro. Hã? Essa pergunta é difícil. A realidade é o seguinte: o café chegou. Nós passamos, Carlos, nós estamos passando. Inclusive por isso que o Ceará está despertando para essa questão do café. Nós estamos passando por um momento de transição em que a tecnologia do cultivo do café aumentou demais, grandemente. E todo mundo realmente começou a querer plantar tecnificado, que está tendo retorno. Então, nos últimos 3 anos, a procura por café aumentou muito. O ano passado, nós tivemos recorde de preço e isso motivou. R$ 1.200 é realmente um preço acima do esperado. A gente espera trabalhar com 900 mil reais, um preço normal desse café. Mas não dá para dizer se vai vir para esse patamar ou se vai subir. Lembrando que a China está começando a tomar café, então o mercado está aumentando muito. Não há café disponível no mercado, nos estoques internacionais, os estoques estão baixos. Então a expectativa é que esse preço continue elevado por um bom tempo ainda. Qual é o ciclo? Hoje, como é que você pode adquirir mudas e qual é o investimento por hectare? E em quanto tempo você vai ter a primeira receita? Ô, Carlos, deixa eu te falar, até te peço desculpa. A minha especialidade é no coffee canéfora, então não me sinto à vontade de arriscar muito no arábica, tá? No coffee canéfora, o norte do Espírito Santo e o extremo sul da Bahia, né? O extremo sul da Bahia é um grande produtor de café. Hoje não há disponibilidade de mudas, a procura está muito grande, os viveiros estão todos sobrecarregados, mas se conseguir muda em torno de 30 a 40 mil por hectare.
O custo de implantação de um hectare até a primeira safra em torno de 30 a 40 mil. O que eu estou considerando com isso? Mudas, sistema de irrigação, preparo de solo, energia para irrigação, armazenamento de água. Então, que a gente não fala em café hoje, canefra, sem irrigação. Então, em torno de 30 a 40 mil reais por hectare até a primeira safra. E em quanto tempo ocorre a primeira safra? Depende da época do plantio. Em torno de 18 a, a 30 meses. Entre 1 ano e meio e 2 anos e meio. 18 a 30 meses. Essa é a Tá, média. mas isso depende da época do plantio por conta de quê? Porque o café, na verdade, você planta ele em qualquer época do ano. Você pode plantar em qualquer época do ano. Só que ele floresce numa determinada época do ano. Por exemplo, aqui no Espírito Santo, na Bahia, em Rondônia, quando o café floresce? Entre junho, julho e agosto. Né? Vamos botar aí como ponto médio agosto. Então, se eu plantar ele em janeiro, ele vai florescer em agosto. Se eu plantar ele em outubro, ele vai florescer só em agosto do ano que vem. Se eu plantar ele em agosto, ele não vai florescer, porque ele não tem parte aérea para florescer. Ele só vai florescer depois de 12 meses. Essa questão da amplitude de florescimento da planta, você falou que no Espírito Santo ele é entre 3 meses por ano, mas no Ceará a temperatura é estável o ano todo. Então, ele vai produzir o ano inteiro, provavelmente, vai florescer o ano todo. Né? Me explica um pouco sobre isso. Então, aí tem um detalhe, não é só pela temperatura, é também pelo estresse hídrico. Então, como no Ceará você tem um regime hídrico bem definido, você consegue controlar isso com a irrigação. Então, você vem irrigando o café, molhando, corta a irrigação, dá um estresse hídrico controlado, que é o processo que a gente chama, e depois volta com a irrigação. Aí você induz o florescimento dessa planta e diminui essa amplitude de florescimento e concentra no período só do ano. Essa é a ideia. Certo. Maravilha. Então vamos para o terceiro bloco. Continue conosco que nós estaremos avançando nesse conhecimento sobre o café no Ceará. Estamos conversando com Marcelo Curitiba Espíndola, que é da Embrapa Café, e explorando todos os potenciais para o café, rendimento, produtividade, regiões em que pode ser desenvolvido. Marcelo, então, se você fosse plantar café no Ceará, você ia plantar onde? Como eu gosto da espécie Coffea canefra, particularmente a minha especialidade, eu ia plantar a espécie Coffea canefra. Mas eu iria plantar nas regiões de maior altitude. Por exemplo, Viçosa e o Baturité. Então, seria a minha primeira opção, seria plantar nessas regiões mais altas. Mas também arriscaria, tentaria, com alguma estratégia, plantar nos períodos de irrigado, especialmente russas, tá? Viçosa ou, você falou? O Baturité, Baturité. Serra do Baturité. Tá. Me diga uma coisa, qual é o consumo de água? É muito grande? Qual é o consumo de litros ano? A gente tem trabalhado com um consumo diário de em torno de 8 litros de água por dia por planta. É um consumo bem considerável, tá? Como é que está se plantando? Com baixa densidade ou alta densidade? Quantos Alta pés densidade. Quantos por Alta hectare? densidade. Vamos lá. Quantos pés? Em torno de espaçamento de 2,80 por 80, vai dar em torno de 4 mil plantas por hectare. Então, 4 mil plantas vezes 8 litros. Seria um cálculo diário de necessidade de água média. Claro que isso varia em função da idade da planta, da época do ano, claro, né? Então você vai começar aí com 2 litros por planta dia e vai chegar numa demanda máxima aí de 8 litros no período de pico. Mas isso, a demanda máxima seria 8, mas a média é um pouco mais baixa. Quanto tempo a planta de café vive? Você tem que trocar de quanto em quantos anos? Bom, hoje a gente está num processo de alta intensidade de uso
desses clones, desses cafés, né, das plantas. Então a gente trabalha com a vida útil de 12 anos. Tá. Coincide com o financiamento nos principais formas de financiamento. Os níveis de preço variam, Marcelo, em relação à qualidade. Quais são os critérios de qualidade que valorizam o café? Como é esse cenário da qualidade do café? Existem duas situações mais comuns, que é a qualidade física e a qualidade sensorial. Na qualidade física, o produtor recebe mais com um café limpo de broca, de pau, de frutos grandes, frutos inteiros. Então, à medida que esse café vai tendo uma qualidade física melhor, o valor é melhor também. Na qualidade sensorial, aí sim, aí é pela prova de xícara. Aí são cafés especiais destinados a cafeterias, uma coisa completamente diferente. E isso geralmente é vinculado a concursos de qualidade estaduais, municipais ou nacionais. Então, sim, você tem uma diferença de preço aí, de incremento se a saca vale R$ 1.200, você pode receber até 3, 4, 5 mil por saca, se ela for uma ganhadora de concurso de qualidade. Mas existe esse mercado para qualidade e esse mercado está crescendo muito. Ah, ótimo. Mas uma grande indústria que processa café, Nestlé, Três Corações, ela não tem, ela paga pelo sensorial ou só paga pela qualidade física? Pelos dois, pelos dois. E especificamente, você citou, por exemplo, a empresa, né, daí do Ceará, a Três Corações, ela tem ela tem linhas de café especiais. Por exemplo, ela tem uma linha que é o chamado café tribos, que é específico para indígenas. Então, os indígenas que querem produzir o café, eles podem produzir o café, participar do concurso, e a Três Corações compra esse café como um café diferenciado e paga por isso. Você tem os cafés rituais, que são das regiões específicas. Então, assim, tem os cafés das mulheres, que é o café florada, que é café produzido por mulheres. Então, existem nichos de mercado para esses cafés especiais. Eu citei apenas uma empresa, mas várias empresas fazem esses cafés, né, especiais a partir de nicho de mercado. Bom, mas aí se o café é o mesmo, a variedade é a mesma, eu quero, por exemplo, produzir um café para chegar a esse potencial de valor de R$ 5.000. Se a variedade é a mesma, o que é que eu tenho que fazer para produzir esse café? Aí que é o detalhe, não é só variedade. Nós temos variedade do café, nós temos manejo de condução de lavoura, adubação, irrigação equilibrada e principalmente o manejo de pós-colheita. Os grandes produtores de café não conseguem fazer qualidade porque quando você colhe o café, vai um café verde, vai um café de vez, vai um café maduro. Se tiver um grão de café verde no café, você já começa a diminuir a qualidade. Então essas pessoas que fazem esses cafés especiais, colhe o café somente maduro, cata ele, lava, tira as impurezas, seca em temperaturas menores, com tempo maior, em condições de terreiro suspenso. Então faz todo um processo de colheita e pós-colheita que vão dar o diferencial desse café. Ah, tá. E a Embrapa, ela tem esse manejo que dê essa segurança de se produzir esse café melhor ou é totalmente incerto? Quer dizer, quem for decidir plantar, ele tem que fazer a conta com o café a R$ 1.200 a saca, mas esse faz toda a diferença. Então, quem pode dar essa garantia desse protocolo de produção que vai ter esse café com uma qualidade sensorial melhor? Tá. Existe o protocolo, que são as boas práticas de colheita e pós-colheita. Então existe. Se você quiser fazer um café melhor, você consegue fazer um café melhor. Agora, você vai ser um campeão de concurso para ganhar 3 a 4 mil reais a mais na saca, aí já é outra história. Já é outra história porque você pode fazer tudo certo, mas em função do clima daquele ano, o café não atingiu o máximo de potencial de qualidade. Então, assim, existe o protocolo para você chegar lá, mas não é garantido que você vai conseguir realmente fazer esse café super café, porque as condições variam de ano a ano e até questão pessoal da pessoa também, às vezes não está naquele ano com um problema familiar, não consegue fazer o café direito, então tem uma série de coisas que influenciam nisso. Muito obrigado, Marcelo. Conversamos com o Marcelo Curitiba Espíndola, que é da Embrapa Café.
E foi importante nós vermos o potencial da produção de café no Ceará, podendo gerar uma receita aí entre 100 e 150 mil reais por hectare ano, com uma expectativa de ter 50% de resultado. Foi o que nos falou o Marcelo, e esse preço variando aí a saca de R$ 1.200 a R$ 5.000 no caso do café Conilon. Até o próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência.